A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Alô você, olá gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta, estamos com o nosso Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Alô você, Samira Jaine. Olá, Toninho Nascimento. Tudo bem com tu? Comigo tudo, e com Uai, você? Minha gente, bom por demais, senhor. Ai, que saudade do Calunga. Ah, pois é, mas hoje temos alguém que tem assim, mexe com o xamanismo, com os ancestrais, que vai dar um toque sobre essa questão também. Ah, vai. que assunto bom que a gente Bom tem hoje demais. nesse Vibecast, hein? Produção de DJ JJ. É o João e a Jennifer. Muito ou a bem. Jennifer e o João, pra ela não brigar comigo. Ah, é? Tá assim, uai, que coisa, muito bem. E também lembrando que tem todo o departamento de marketing aqui da Vibe Mundial FM, que nos assessora também, tem um departamento técnico aqui, né? Temos o André, temos o Gabriel, a galera toda aqui envolvida nesse projeto nosso aqui do podcast, nosso Vibecast, que está fazendo o maior sucesso aí. Ó, com pouco tempo já tem, né, meio mundo de gente ouvindo a gente, né? Tá certinho, beleza. Mas hoje, Samira, temos um super, hiper, mega blaster communication nosso. Prata da casa. Exatamente, está conosco há uns 150 anos. Eu até brinco com ele que é meio Highlander. Eu falei que não ele é fica Millennium. velho. Ele é Highlander, não fica velho não. Fica velho não, rapaz. É impressionante. Passa o tempo que passar, o tempo que quiser, que esse jovem nunca fica velho. Esse jovem nunca fica velho. Temos aqui conosco hoje ele, Sérgio Prankiewicz. nosso Ramisha Naitá. Exatamente isso, pajé de uma tradição ancestral que tem mais de 10 mil anos, chamada tradição Tubacuaçu. É isso mesmo, Sérgio? Corretíssimo. Nossa, que alegria se encontrar aqui reunido a família, né? Né? Muito bem-vindo, você é da família. Olha, você ouvinte não sabe, mas o pessoal aqui é um doce, viu? Um doce mesmo. Doce de carinho. Eu sou meio azedinho, sabe? Que fica doce que é meio enjoado. Você é mais docinha. Tá certo. Tô brincando, sério. Mas é doce de aroma também, né? Não é? Penetrante, são ideias penetrantes, pensamentos penetrantes, palavras penetrantes. É verdade, eu sou muito antigo aqui mesmo, né? Lembro aí, por exemplo, da voz do Toninho. A voz do Toninho é inconfundível, né? Já era assim, Sérgio? Era assim, falava assim. Já era. Às vezes ele mudava um pouco de voz, mas sempre essa voz bonita, Oi, penetrante. Sérgio. Tentava camuflar a voz grossa, Alegre, grave, sempre alegre. Ei, Patrick. Oi, mami esponja, tudo bem? O Sérgio Prankiewicz, ele é cientista, farmacêutico, especialista em nutrigenômica. Eu vou falar uns termos aqui. É agora, hein? Agora. Farmacognosia, Deslocução. etnofarmacologia, etnobotânica, saúde integrativa, nutriendocrinologia funcional e prevenção de doenças relacionadas à idade. Então, e essa prevenção de doenças relacionadas à idade é o essencial. É o essencial de tudo, porque se a gente tem prevenção, a gente melhora a condição nossa de cada idade, porque cada idade tem um sintoma, né? É isso aí. E aí a gente pode melhorar cada dia a mais e não piorar a cada dia mais. Precisa mudar esse pensamento que envelhecimento é decadência. Não é assim, não. É lógico que nós temos o envelhecimento normal, natural, da vida, mas isso não significa que a gente precisa ficar gagá. Isso não significa que a gente precisa sofrer impactos terríveis. E mesmo que tenhamos uma determinada doença, que seja genética, algum pontinho ali, que a gente precisa conviver com ela, que a gente conviva melhor. Então, para tudo isso, é esse caminho. Muito bom. O Sérgio que, olha só, interessante, né, vendo aqui o currículo dele, ele que começou a estudar fitoterapia aos 7 anos de idade. É um exímio conhecedor sobre plantas medicinais. Sabe tudo, inclusive, né, Sérgio? A questão também que você vai falar pra gente no transcorrer aqui do nosso bate-papo, dessa tua empresa, né, a Dipuan, que você... acho que era uma ideia antiga já sua, mas finalmente em 2012 você colocou em prática. Sem dúvida. A vivência com a sabedoria e principalmente a medicina da floresta, que é o conhecimento das plantas, o entendimento das plantas, me levou para o meio acadêmico. E a partir disso me levou a fundar
um primeiro instituto chamado Instituto KVTRD, que ele pesquisa moléculas naturais. Então, ele desenvolve ativos que são ativos. São aqueles princípios terapêuticos de moléculas naturais. Dentro disso, eu fiz uma descoberta, que a gente ainda está em pesquisa de fases, a gente tem as fases clínicas que demoram 7 anos, só para terem ideia. Eu acho que esse é um ponto fundamental, de uma molécula para tratamento de anemia falciforme, né, que era uma doença que só tem tratamento invasivo. E esse caminho é um tratamento mais adequado, tal, porque a anemia falciforme ela é terrível no que diz respeito aos impactos e os sintomas. Então, a partir desse laboratório que nasceu os produtos de Poan, porque eu falei, eu fazia muito para a indústria, ainda faço, né? Para a indústria, seja a indústria farmacêutica, cosmética, veterinária, mas houve aí algumas alterações em formulações que eu coloquei. Eu já passei por roubo de formulação, já tive isso também. Eu falei, chega, vamos colocar os produtos do bem no mercado, produtos que sejam realmente naturais, que contenham aquilo que fala e que faça realmente o efeito. Registrados na Anvisa, tudo direitinho e tal. E fizemos. Aí os produtos Dipoan, né? Dipoan significa cura de dentro para fora na língua abanhaenca, que é dessa antiga tradição, que é a tradição tubacuaçu. Interessante. Nossa, que legal. Então, que não foi por Muito acaso, legal. né? Criou realmente uma mensagem fantástica. E interessante que apesar, você começou, na verdade, com o xamanismo, depois foi a parte toda científica da coisa, né? E tanto que aqui na rádio, no começo, sobre o KVT, né? Sim. Até me lembro que eu fiz alguns eventos com vocês lá, você com a Valquíria. Isso. Nós tínhamos, vocês pintavam os quadros, né? Mediunicamente. Mediunicamente, a gente fazia lá todo o trabalho nos leilões, muito bacana. Como que é misturar o xamanismo com a parte científica? Né? O Sérgio Rami, que é do xamanismo, com o doutor Sérgio. Então, o mais interessante é isso, né? É juntar esses dois aparentemente versos, que parecem versos bem distantes mesmo, né? O xamanismo, os conhecimentos milenares de povos que entendiam sobre a natureza e aplicavam essas técnicas para viver, para conseguir viver, para continuar a vida, para continuar a existir. E a ciência que busca, a ciência tem como essência buscar o quê? Continuar a viver, continuar a existir, continuar a evolução da pessoa na Terra. Opa, peraí! Tem uma ligação aí. Não é tão distante. A linguagem é diferente, mas a essência, ela é em unicidade. Porque as duas buscam a mesma coisa. Então, o que acontece? Aí, nesse trabalho, nasceu o Xamã Cientista, que é um grande projeto de reunir esses conhecimentos milenares com a ciência atual, que faz parte da minha vida. Porque eu fui exatamente do tradicional para a ciência. Diferente de muitos pesquisadores, que eles pesquisam aí, por exemplo, estão lá pesquisando biologia, química de plantas, química da natureza. Aí o que ele faz? Ele vai para uma aldeia, buscar conhecimentos numa aldeia. Ele vai para povos milenares, povos africanos, povos de determinada região que conhecem sobre aquela biota ali, né, com aquela vida ali. Eu não, eu fiz o contrário. Eu vim do meio tradicional e fui para o meio acadêmico. Então, eu sou conhecido como aquele cientista que leva o povo para a floresta. É aquele que vai na floresta e traz da floresta esta essência. E neste caminho todo eu descobri que existe realmente uma grande unicidade entre conhecimentos milenares e conhecimento científico. Só que nós precisamos saber a forma e a linguagem adequada em cada momento. Então, quando eu estou no meio acadêmico, eu sei que existe uma visão de pesquisa que é necessário eu comprovar, determinar, identificar, padronizar para chegar no resultado. No meio mais espiritual, tradicional, não é bem assim, porque é vivência prática. Né? Então, se uma pessoa está doente e eu aplico uma planta nela e ela melhora, essa pessoa, ela me abraça e fala assim, nossa, consegui esse efeito porque você me auxiliou. Na ciência não é bem assim.
né? Na ciência eu preciso dizer o porquê. Né? Por que que aquela pessoa teve aquela substância? Por que que aquela substância fez aquilo naquele organismo? Por que que aquele organismo deu aquele resultado, positivo ou não? Né? E não são coisas contrárias, na verdade são coisas que se completam. E esse complemento que eu trago nesse trabalho Xamã Cientista continuamente. É muito Que bom. explicação fantástica, E né? agora, eu vou pro xamanismo ou eu vou E pra agora, área? hein? Porra, como ele bem falou que a coisa é unificada, junto, né? Só a Então, mesma quer dizer, pessoa. então, qualquer pergunta, uma deriva da outra e vai para outra, não tem jeito. O caminho vai ser sempre o mesmo. Se isso aí. falarmos de detox, vai acabar colocando Não falar de tem plantas como. também. Então, quer dizer, o xamanismo e a ciência estão juntos aí. Mas é interessante ele explicar para as pessoas que não conhecem muito bem o termo xamanismo, o que ele significa. Sim. Então, esse termo, ele foi assim popularizado por uma pessoa que era um líder espiritual de um povo da Sibéria chamada Tungus. E essa pessoa, esse líder era chamado xamã. Xamã. Esse xamã era o nome daquela pessoa. Os pesquisadores, pesquisa científica, os pesquisadores que fizeram ali o estudo, falaram, essa pessoa que tem essas práticas, né, de liderança espiritual, com plantas, essas práticas dessa pessoa chamada xamã, será xamanismo. E aí se popularizou a palavra xamanismo. Porém, xamanismo significa todas as práticas de povos milenares, que envolve um reconhecimento para com a natureza e um entendimento que nós somos uma ponte entre o físico e o espiritual. Existe espiritual, em tudo há espiritual. Então, o xamanismo, ele está dentro de diferentes religiões no mundo. Quando você vê a religião lá utilizando a aguinha, rezando na água, ou pegando uma plantinha, ou fazendo a própria ladainha, isso provém de conhecimento de povos milenares, ou seja, de práticas xamânicas. Independente de serem indígenas ou não. Independente de serem indígenas ou não. Essa é uma confusão. Não, Exatamente. é assim que até porque, bem colocado isso também, porque muita gente acha que até que o xamanismo é tupiniquim, né? Exato. É no Brasil. Não, é isso aí. Não, e até, se você falar, agora você falando isso, até eu também, né? De tanto ouvir falarem sobre isso, eu não fiz uma busca tão precisa, estudos como você fez, mas é interessante, então quer dizer, não tem nada a ver, né, com o indígena, o índio, né, Isso. principalmente aqui no Brasil. Interessante isso. O muito legal. índio pratica também xamanismo. Ele vive na natureza. Exatamente, ele também pratica xamanismo. Como, por exemplo, os árabes praticam xamanismo. Como, a gente pode falar que qualquer povo do mundo ele tem práticas xamânicas. Né? O povo europeu também tem práticas xamânicas. Então a prática xamânica realmente ela é mundial, ela é uma coisa natural do ser humano, de buscar o entendimento da vida, da natureza, de aplicar técnicas que envolvem um sentido cosmológico, né? De entender que a vida vem de um princípio, de uma manifestação e que existem inteligências além da nossa, tal. Então tudo isso envolve o xamanismo. Eu estou olhando mais. Eu não estou olhando só para o indivíduo, mas para todo o ambiente onde ele vive. Isso, exatamente. Eu tenho que olhar Há uma- para o planeta como minha mãe terra. Eu vou olhar para as plantas como parte de mim. Tudo é uma extensão, animais. né? Uma extensão da vida. Né? Todos somos uma extensão da natureza. Essa natureza é entendida como vida, como existência, como vida. Então todos nós somos extensões da natureza. Uma planta, uma pedra, né? Tudo é extensão da natureza. Sem natureza não existe vida. É. Por isso que eu posso ter uma relação maior com um determinado elemento da natureza ou não. Exatamente, por isso que os elementos da natureza são nossos, o quê? Parentes. São chamados de entes. São seres vivos. Entiais. Parentais. São o quê? São parentes nossos. Eu não consigo viver tal como uma flor, uma rosa, uma planta. Não consigo. A planta tem o seu caminho evolutivo, a sua forma de vida. Eu sou a forma de vida humana aqui, né? Só que um não vive sem o outro em equilíbrio. E principalmente nós não vivemos sem eles, né? Porque de repente pode ter até uma plantinha existindo aí e não tendo nenhum ser humano na Terra. É.
né? Tá certo? Só que a própria condição de uma planta existir pode favorecer o desenvolvimento, por exemplo, de vida biológica, já é uma vida biológica vegetal, uma vida biológica animal na Terra. Então, tá vendo? É tudo interligado. É uma coisa ligada. Você vê como uma coisa puxa a outra? Totalmente. Né? Sabedoria milenar com ciência está reunido. Não tem briga. A briga quem faz é o ser humano. Ciência não é o cientista. Ciência é a própria vida. Né? O cientista que tem determinações, ideais, pensamentos, às vezes aceita. O ser humano, às vezes aceita uma coisa, não aceita, que é direito de cada ser. Né? Mas a ciência é livre para pesquisar tudo. E ela pesquisa. Os ouvintes mandaram algumas perguntas para a gente aqui, até algumas pessoas que entraram na internet buscando, querendo saber quem é o Rami Shanaitá, quem é o Sérgio Prankiewicz. Aí encontraram alguns termos bonitos aqui, né? E não sabiam qual o significado, então mandaram para nós e nós vamos repassar para você a pergunta. Sérgio, o que significa enteógenos? Enteógenos são substâncias que, quando em contato com o nosso organismo, elas fazem funções de alteração da atividade cerebral. Isso é um enteógeno. Enteógeno, ele pode ser compreendido ou como uma droga ou como um fator de ampliação de consciência. Enteógeno é um termo utilizado não para uma droga. Então, por exemplo, se a gente falar, por exemplo, de uma droga como a cannabis, a maconha, ela é uma droga, ela é constituída... o que ela faz? Ela tem uma substância que se reúne lá com um receptor, o receptor canabidiol que nós temos. É um receptor que nós já temos, todos nós já temos. Ela se reúne com esse receptor e faz a atividade, tá? Faz a atividade dela. Então, isso é considerado o quê? A característica dela é como uma droga, ela vai gerar o quê? Alucinações, isso e aquilo. Só que, quando a gente fala disto, existem alimentos que podem produzir esse tipo de efeito. Existem substâncias que não estão ligadas a nenhuma droga que pode produzir efeitos tais como drogas. Existem gases que se misturam, que a gente respira, que pode ser produtor de atividade assim. Então, isso é uma linha muito tênue. Por isso se considerou que enteógeno é aquilo que faz essas atividades em receptores neurais, lá no cérebro, tá? Ativa ou inibe esses receptores, fazendo alterações do estado de consciência sem produzirem estados de alienação. Então esse é o... Seria tipo ayahuasca? Por exemplo, beberagens que poderiam ser dentro de uma caminhada, de forma estruturada, não produzirem desequilíbrio, como a ayahuasca, que é constituída da cipó Banisteriopsis caapi, que é a cipó mariri, e da chacrona, que é a Psychotria viridis. Bonito, né? Os termos, né, Samira? E você percebeu que ele sabe tudo na ponta da língua. São termos que para ele já são muito comuns. Também desde os 7 anos ele tem contato com isso. É muito estudioso, né? De fato, realmente, todas as plantas, né? Nós sabemos que tudo está, né? Como você bem disse, na natureza e nas plantas. O segredo da cura, digamos assim, a cura física está de fato nas plantas, Sérgio? A gente consegue extrair tudo das plantas? Veja, nós conseguimos extrair tudo das plantas desde que a gente descubra tudo nas plantas, né? E ainda não se descobriu, exatamente. Né? Então, muita coisa. Então, a natureza, não é só nas plantas não, minerais também. Você vê a necessidade nossa para a imunidade do zinco. Se nós não tivermos uma quantidade de zinco adequada no nosso organismo, nós não temos equilíbrio imunológico. O sistema imune não funciona adequadamente. Se você observar hoje, atualmente, né, os tratamentos que estão para a Covid-19, etc., mesmo em hospitais, se utiliza ali o zinco. Tá? Por quê? Porque ele é um fator favorável para o bom desempenho da imunidade, na questão pulmonar, etc. Então, você vê, até minerais são necessários. Então, só que o que falta no mundo é esse tipo de pesquisa também.
Entendeu? Porque a pesquisa, nós temos muitos pesquisadores, nós temos pessoas, tanto pesquisadores não oficiais, né, como oficiais. Não oficiais é, por exemplo, aquela avó que sabia utilizar aquela planta e que dava muito bem certo e que ninguém parou para ouvir ela, entendeu? Que ninguém falou para ela assim, olha, me explica sobre essa planta, tal, né? E provavelmente ela sabia. E ela sabia, sem dúvida. Falou, né, que, os nossos avós sabiam disso, daquilo. Mas até sabiam as substâncias que tinham na erva. E cada vez mais a ciência está descobrindo que o conhecimento já se mantém. A gente precisa buscar, né, os sabedores milenares para entender como aplicar melhor os tratamentos na atualidade. Mas você acredita que existe um movimento no mundo que a gente está voltando mais para isso? Sim. Eu faço parte desse movimento. Sim. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Aliás, até a própria natureza está nos levando a isto, né? Você vê, o que eu já falava nos programas da rádio eu já falava, olha, gente, vocês precisam entender que pode ter um pequeno vírus, eu já falava, deve ter até gravado aí vários programas. Eu lembro disso. Um pequeno vírus que você não dá nada para ele, que ele vai aparecer e você vai ver que ele vai derrubar muralhas, ele vai começar a derrubar impérios, vai mudar o estilo de vida. E é isso mesmo, tá? Ah, mas o que é isso? É uma visão além do alcance, fiz uma profecia? Não, é uma observação natural. É uma observação natural. Porque existem coisas que a gente não para pensar. Só que a gente não para pensar por quê? Porque as pessoas que param para pensar muitas vezes não falam. Uma questão de todo esse trabalho que eu realizo, do programa e tudo isso, né, é trazer mais próximo para as pessoas essas coisas que não são faladas. É você que está em casa ter acesso a informações, que não precisa ser, por exemplo, só assim, né? Você ouvir lá uma palavra enteógeno e ser obrigado a entender o que é enteógeno. Você ouvir uma palavra chamada nutrigenômica ou genômica e você entender o que é genômica, né? Você ter que correr atrás para entender. Não, você pode ter pessoas que sabem sobre essa palavra e te explicar claramente isso. Olha, o que é nutrigenômica? É quando você se alimenta e o seu alimento produz benefícios para a sua genética, ao invés de ativar as doenças que você tem no seu corpo. Entendeu? Ah, agora eu sei que os alimentos que eu faço, eu não posso fazer de qualquer forma. Ele pode ser um medicamento para mim, todo dia, né? Um remédio, ou ele pode ser, na verdade, um remédio. Ele pode ser um remédio, ou ele pode ser uma doença. Ele pode ser um veneno. Então, peraí, deixa eu fazer a escolha melhor dos alimentos que eu utilizo, né? Eu não vou acabar com o meu organismo lotando de gordura trans, né? Porque aí eu tenho trombo. Aí eu vou ter um problema. Ah, não deu agora. Não, eu sou muito forte, estou muito resistente. Olha, meu organismo aguenta tudo. Meu intestino, eu coloco no intestino e aguento tudo. Tá bom, você está falando agora. Que idade você tem? Não, eu tenho 35. Tá bom, você vai ver quando você tiver 48, 50 anos, o que você vai sofrer de impacto. Ah, não acredito nisso, não. Aí chega lá, pá, entendeu? Aí a ciência comprova isso. Não tem jeito. Porque faz o estudo do tempo, naquela idade, pum, tá lá a pessoa com problema. Mas eu quero que o Sérgio fale aqui pra gente também qual é a nossa real idade. Então, eu costumo perguntar para as pessoas assim, qual é a sua idade? A pessoa fala, 35, 40, 60. Aí eu digo, não é. Essa não é a sua real idade. A sua real idade é do órgão mais frágil do seu corpo. Aquele órgão que está mais frágil do seu corpo, ele determina a sua idade biológica, até o seu tempo de vida. Tá? É isso aí. Sim, ele fez essa pergunta durante um evento que nós tivemos aqui no auditório da Vibe Mundial, e o auditório lotado, com mais de 100 pessoas, e todos ficaram assim. E eu tenho certeza que todos que estavam lá não esquecem dessa pergunta. Mas é isso aí. Então, um exemplo, Sérgio. Vou te explicar uma coisa. Supomos que a pessoa tem um problema digestivo, o intestino, tá? Ela não tem boa absorção, ela mostra a língua dela tá toda branca lá no fundo da língua porque tá um excesso de bactérias patógenas, ela não equilibrou a microbiota intestinal dela e por isso que está aparecendo isso. E ela vai deixando isso. O próximo ponto dela é ela criar uma intolerância. Determinados alimentos já não fazem mais bem para ela. Antes faziam, agora não fazem mais.
E não é só o alimento, às vezes é a quantidade. Ela comeu um pouquinho a mais já dá problema. A coisa já está complicando. E ela vai deixando. Ela vai deixando porque ela entende que saúde não é um intestino, entendeu? É um órgão frágil que ela já tem. Mas não é, a saúde comporta outras coisas, né? E ela não está notando aquilo. Aí depois ela começa a aparecer com alergias. Várias alergias aparecem, some. Mas poxa, eu não tinha alergia antes, por que eu tenho agora? Aí vai passando o tempo e ela vai fazer um exame porque ela sentiu uma certa tontura, alguns desequilíbrios, não está dormindo bem, ela acha que é hormonal e chega lá para fazer os exames e vê que ela tem uma doença autoimune. Aí falam para ela, você tem uma doença autoimune porque isso já é genético com você. Ela fala, não, mas eu nunca tive nada, porque agora que eu tive essa doença autoimune. E essa doença autoimune é degenerativa. Ou seja, quanto mais o tempo passa, pior vai ficando, tá? O que acontece? Ela não cuidou do órgão mais frágil dela porque ela não prestou atenção. Então, veja como cuidar do nosso órgão é determinante. Um outro ponto. A partir dos 26 anos de idade, cada nova célula que nasce no nosso corpo, e ela nasce através dos cromossomos, essas células elas vão diminuindo as características delas. Quais? O cromossomo, ele é constituído de uma parte lá no ápice dele chamado telômero. Esse telômero, a partir dos 26 anos de idade, ele começa a diminuir. E grandes pesquisadores, até prêmios Nobel de medicina que tiveram, descobriram que quando esse telômero termina, a vida não existe mais, ou seja, a pessoa entra em óbito. Isso é sério, isso é ciência séria. Por quê? Porque tem uma enzima chamada telomerase, que vai, a partir dos 26 anos de idade, em cada novo nascimento celular, diminuindo esse telômero. E hoje existem estudos genéticos para determinação de tempo de vida. Só que isso não é assim, você vai morrer e acabou. Por quê? Porque nós podemos mudar. Os fatores que ativam essa telomerase e ativam esse processo ou desativam, envolve estresse, alimentação, tempo de sono, né, tipo de vida, capacidade, né, emocional, desenvolvimento emocional, entendeu? E aí que tá o ponto. Então, se uma pessoa não faz nada, ela está determinando o fim da vida dela, não tem jeito. Só que é o seguinte, todos nós vamos passar para o outro lado, todos nós vamos para o plano espiritual, todos nós vamos morrer, ok. Como? Como eu quero envelhecer? Eu quero envelhecer bem ou eu quero envelhecer ruim? Né? E eu acho que envelhecimento, eu só vejo as pessoas, antigamente os nossos sábios eram chamados de anciões. Hoje em dia, de gagá. Isso é triste, terrivelmente triste. Não é? O conceito, então, né? Estão com o quê? Alzheimer. Não, Alzheimer é uma doença que está ocorrendo na civilização atual e tal. Então, por quê? Né? E degenerativo. Degenerativo. E vai se observar por quê? Exatamente por causa de todos esses fatores que aceleram esse envelhecimento, que atuam lá no telômero, diminuindo a telomerase. E aí, isso é genética. Isso que eu estou falando é ciência genética, epigenética, é ciência inovadora, profunda, que vocês vão ouvir cada vez mais. Se não ouviram agora, vocês vão ouvir cada vez mais sobre essa ciência, tá? Porque hoje nós estamos chegando ao ponto de todos os tratamentos serem cada vez mais personalizados. Não é um grupo de pessoas. Você tem um grupo de pessoas que você dá um tipo de substância terapêutica para ela, seja de plantas ou não, e ela tem um comportamento. Mesmo dentro desse grupo de pessoas, o comportamento é diferente de cada pessoa. Porque cada pessoa é um organismo diferente. Teve relações com outros fatores. Sim. Entendeu? Então, cada vez mais a terapêutica ela necessita ser personalizada. Cosmética personalizada. É coisa que a gente já começa fazendo na Dipoan. Nós já fazemos isso. Cosmética personalizada. Né? Nós estamos caminhando cada vez mais para chegar para a pessoa. Então eu pego aqui o Toninho, a Samira. Samira, vamos ver a cosmética para você. O duro é fazer isso em grande escala.
Mas a gente está trabalhando e o mundo está trabalhando para isso. Então a gente vai analisar a sua genética, a gente vai analisar as suas características, entendeu? Só que aí, dentro do conceito nosso de Ipuã, a gente analisa questões emocionais e tal. Então a gente sabe melhor o que aplicar para você. Você falou a questão da Ipuã, né? Porque, se não me engano, não, certamente, né? A Ipuã, ela é uma cosmética totalmente natural, né? E assim como a alimentação é importante para todos nós, para os seres humanos, enfim, a questão da cosmética, a mulher, vamos colocar a mulher porque é que usa mais isso, né? Batons e companhia. A gente usa mesmo. E deve usar mesmo, né? Vai ficar mais bonita, mais bela. Agora, aquela que não está preocupada com essa questão do cosmético realmente natural, né? Tudo vegano, isso tem a ver com, assim como a alimentação ruim, enlatados e companhia limitada, aquele batom normal daquela empresa gigantesca lá, tem a ver se a mulher usar aquele batom todo dia, sem se preocupar, né? A qualidade do produto. Se vai me intoxicar? Assim como a tinta do cabelo? Isso. Tudo a ver. Afeta, sim. Isso não nasceu do nada, de questão de fazer, por exemplo, um produto mais natural, orgânico, não nasceu do nada. Ele nasceu exatamente dos impactos que as substâncias químicas... substância química não significa ruim, tá? Não é porque chama substância química que é ruim. Mas, infelizmente, com o meio industrial, tipo de processamento e tudo mais, tem muitas substâncias químicas que se pensa no agora e não se observa a continuidade. Como, por exemplo, existem substâncias que afetam o meio hormonal. Então, existem determinados cremes que a pessoa passa no busto, por exemplo, a mulher passa no busto, que vai produzir câncer de mama pela absorção. Tá? Então, sim, os cosméticos, eles podem produzir doenças, tal como uma má alimentação. Então, esse que é o ponto. Cada vez mais o consumidor, né, ele está ficando mais lúcido e ele precisa ter cada vez mais informações para ele fazer a escolha correta. Só que a escolha correta necessita de certo aprendizado. Né? Eu te falo o seguinte, você vai num produto e você pega o produto, seja cosmético ou alimentício, e você olha atrás assim, você vai ler lá, deixa eu ver o que ele é feito, ingredientes. Aí você lê aqueles ingredientes, né? A maioria deles estão em inglês, até a propósito, porque é um nome multinação, né? Várias nações, então tá lá em inglês, uma determinação química. E muitos ali não correspondem exatamente ao todo que tem ali. Entendeu como que é? Quando a gente fala assim, cosmético à base de plantas ou base natural, não é cosmético de plantas, de substâncias orgânicas. Uhum. Entendeu? Ele é só a base, ou seja, tem uma gotinha de alguma coisa e 95% de restante de outras coisas químicas pesadas. Fala-se muito dos desodorantes, né? Na questão do alumínio. Aliás, quantas pessoas hoje, perguntem, quantos de vocês têm alergia quando você passa desodorante, mesmo Rolon, etc.? Você começa a coçar, você, né, entope ali os poros, não sei o que, tal. Maioria. Um monte de gente. Por quê? Exatamente por causa dessas substâncias. São várias substâncias químicas misturadas. Às vezes, exato, às vezes a substância ela não é ruim, mas a interação dela não é estudada. Entendeu? O que é isso? Estudar, gente, é uma coisa séria. Não é só a gente fazer assim, por exemplo, um testezinho para fazer uma notificação diante a Anvisa ou um registrozinho cosmético diante a Anvisa. Estudar mesmo é estudar a toxicologia daquelas substâncias, a interação delas. Até porque, até plantas, até substâncias naturais, se a gente não souber interagir direito, ela vira tóxica. Não é porque é natural que tudo faz bem. Não é assim não, a gente tem que saber mesmo. Então tem que saber. E esses conhecimentos de saber veio muito também do conhecimento tradicional que depois a ciência comprovou.
Que eles começaram a ir lá atrás para buscar o que era feito na medicina da floresta para poder colocar no laboratório. Exatamente. Aí a gente entra no quê, Toninho? Na desintoxicação, né? Exatamente, vamos detox, né? Porque realmente, e é até interessante que a Samira falou também a questão do detox, porque tem muita gente para variar que faz muita confusão, né? Ele acha que até uma vez a pessoa perguntou, mas eu tomo laxante, limpa tudo. Limpa tudo, eu tô desintoxicado, né? E não é bem assim. Então, tá se intoxicando também, né? Tá piorando ao invés de melhorar, né? Então, se explicasse um pouco mais sobre essa questão do detox aí pra gente. É destoxificação que Destoxificação. Destoxificação. Que é o ato de fazer esse dito efeito detox que ocorre no corpo todo. Ele não é só intestinal. O fato de você, por exemplo, não suar significa que existe um impacto no processo de limpeza do seu organismo. Entendeu? Porque o nosso organismo, ele tem um caminho de entrada, ele tem o caminho do processamento e ele tem um caminho de saída. O caminho de saída dele, que é um caminho de elementos degradados que precisam sair do nosso organismo, envolve as fezes, envolve a urina, envolve o suor, envolve as lágrimas. Tudo isso tem a ver com um processo detox, o real processo detox. Então, quando a gente está falando de processo detox, a gente precisa entender, por exemplo, que não é só você colocar, né, no caso aí, um medicamento que vai limpar o seu intestino, porque primeiro que ele não limpa, né? Ele está fazendo contrações ali para que aquilo que esteja acumulado saia. Só que se desde que nós nascemos, nós não limpamos o intestino adequadamente, existe um biofilme ali. Sabe como faz em cano? Você sabe em cano? Quando você passa água várias vezes, e forma aquele biofilme de vida ali grudado. Então, isso existe nas células intestinais, tá? E aquelas células estão ligadas com o sistema imunológico. E qualquer coisa que afete aquelas células, mesmo um alimento pesado, afeta o sistema imune. Causaria uma disbiose. Isso, a disbiose é o excesso de bactérias que são patógenas, ou seja, aquelas que todos nós temos, mas em equilíbrio, e que elas estão em excesso, o crescimento da colônia delas ali na região intestinal, em várias regiões, e que produzem o quê? Esse excesso. Doenças, facilitam inflamações. E aí nós temos o processo de disbiose. Disbiose é o desequilíbrio da microbiota intestinal. É um. Desequilíbrio da microbiota. Outro, quanto está afetando a nossa imunidade. Outro, quanto está afetando o nosso sistema hormonal. Outra questão envolvendo tudo isso. Será que esses resíduos, eles não estão produzindo impactos? Se nós temos uma coisa chamada hiperpermeabilidade intestinal, que é o quê? Que é quando essa sujeira ali adentra o caminho do sangue. Entendeu? O meio circulatório. Então, tudo isso tem a ver com detox. Então, não é só beber o sucozinho ou é só a gente pegar um remédio que vai achar que vai ser a solução. Não. Na verdade, é todo um procedimento que a gente precisa partir de entender primeiro como que está o nosso corpo. Entendeu? Eu preciso saber, peraí, como que eu estou reagindo? Então eu preciso estudar como eu me alimento, a forma que eu me alimento, as reações, os sintomas que eu tenho. Será que quando, após a minha alimentação, eu tenho, por exemplo, a sensação de estufar? Ou não? Eu só tenho antes e quando eu me alimento eu sinto bem. Aí já tem uma questão estomacal, tá? De ácido clorídrico. Antigamente se achava que ácido clorídrico era só em excesso. Acidez, não falava assim? Mas existe a falta do ácido clorídrico também. Então, essa regulagem do ácido clorídrico, ele tem a ver. Então, é um elossistema o efeito detox. E a gente precisa estudar como está o nosso corpo para saber o que colocar nele. E esse a alimentação aí também tem um papel fundamental. Essencial. Então, eu tenho alimentação, eu posso falar que eu tenho a suplementação. Então, peraí, o que é alimentação primeiro? Alimentação é diferente, né? Alimentação precisa ser entendida como nutrição. Sim. Né?
Então, o que eu estou colocando para dentro que me nutre, que é funcional? E a alimentação não é só um alimento pesado. A água é um alimento. Sim. Ar é alimentação. Entendeu? Então, todas essas características eu preciso ver. Como o alimento ele não tem mais a capacidade de me dar tudo o que eu necessito, ou por quê? Por causa do processamento dele, porque não tem mais no alimento. Né? Banana antes tinha semente, hoje não tem mais. Não tem mais, entendeu? Então, como tinha antes e agora não tem, falta no meu organismo, então eu preciso dar para ele, então eu preciso suplementar. Ok. Entendeu? A suplementação entra nisso. Só que suplementação, existem variantes. Tem pessoas que falam suplementação e entendem que essa suplementação é aquele tipo de coisa que você vai lá, compra aquela vitamininha na farmácia e acabou. Não. Isso não é suplementação. A suplementação que a gente está falando é nutrientes. É uma alimentação avançada, é uma nutrição avançada, é uma nutrição funcional. É aquilo que a gente vai colocar na dose correta no nosso organismo para fazer um efeito melhor. Tá? Não é para obter a cura, é para fazer um efeito melhor. Só que quando a gente vai fazendo efeitos melhores no nosso organismo, nós estamos melhor no caminho de equilíbrio da nossa saúde. Entendeu? Então, quer dizer, é cúrcuma. Cúrcuma é anti-inflamatório. Tá bom, tá certo. Tá? Quanto você pode utilizar da cúrcuma? Como? Vamos observar você. Vai utilizando ela. Para quê? Entendeu? Então, a gente vai suplementar da maneira correta para produzir o efeito melhor possível para a pessoa, no histórico daquela pessoa. Tá? Longa coisa, né? E é lindo, né? Não, é tudo muito bonito, muito bem explicado, né? Quem tinha alguma dúvida, agora já não tem mais, né? E se tiver, é só procurar o Sérgio. Exatamente. E ouvi-lo aqui, lembrando que ele está conosco, né? Está conosco, Sérgio. Como você tem vários, te ouço, né? Sempre em diversos horários, dias aqui na rádio. Alguns horários são fixos, outros horários, você como convidado aqui, e vai de manhã, tarde, noite, madrugada. Então, você se lembra quais os dias e horários que está conosco? Eu estou de sexta-feira, às 9h30 no programa Xamã Cientista. Esse é o horário fixo. Esse é o horário fixo. Sexta-feira, às 9h30 da manhã. Assentadinho ali falando. 9h30 da manhã, toda sexta-feira aqui na Vibe Mundial. E a qualquer momento ele pode trocar de horário. Isso mesmo. Porque assim é o Sérgio Pranguinho. Exatamente. Mudando. Ele vai mudando para levar informação para cada vez um público maior. É isso aí. Esse é o objetivo. E tá lembrando que nós somos no FM 95,7, no AM 660, estamos na internet vibemundialfm.com.br e também você pode baixar o aplicativo nosso, tanto para iOS quanto para Android, não é isso? E também o nosso podcast agora em todas as plataformas, é nossa produção em todas, não é isso? JJ. Todas, isso, né? JJ está falando que estamos na Deezer, na Spotify, Google Podcast e outros mais, né? Então, todas elas, as plataformas estamos. E também você pode acompanhar, você ouvinte pode acompanhar no podcast do nosso site. Tem também o programa do Sérgio. Então, você pode procurar o Sérgio Prankiewicz, vai encontrar todos os programas dele aqui na Vibe Mundial FM. E eu ficaria aqui conversando com o Sérgio o dia todo, porque falar de alimentação, falar... Você também? Vai aumentar. Mas eu tenho entrevista no podcast. Vamos fazer uma... Então, tá chegando aqui uma informação de que nós vamos trazer o Sérgio mais uma vez, porque já surgiram mais dúvidas da nossa produção. Sim, exatamente. Muito bom. É uma honra. É sempre. Nossa, não, e o Sérgio sabe que a gente conversaria aqui, porque falar de nutrição, nós estamos falando de nós. Né? E quando a gente fala da gente, a gente fala do contato com a natureza, a gente está falando do nosso dia a dia, e usando uma palavra bonita, é a melhor forma da gente entrar em homeostase. É verdade, é isso aí mesmo. Sem dúvida. Muito bem, Sérgio, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui nos nossos estúdios, participar legal com a gente. Certamente, muita gente aprendeu ainda mais com você e vai aprender mais conforme que a Samira falou e que a produção falou, né? Que você, espero que você volte vezes mais e mais vezes conosco. Eu tô indo lá conhecer o espaço dele, porque deve ser muito legal. Inclusive, como é que a gente encontra, como é que o ouvinte pode encontrar o Sérgio Prankiewicz nas redes sociais, por exemplo? Tem o canal Xamã Cientista do YouTube, também a página do Facebook, Xamã Cientista, e no Instagram, @XamãCientista. Então, tudo Xamã, se digita Xamã Cientista, Xamã Cientista encontra o Sérgio. É isso aí. E o telefone dele de contato é o
95606-7837. Repita. 95606-7837. A Sabrina tomou minha palavra, eu ia falar isso. Mas eu sempre falo no programa, é muito bom. 95606-7837 para entrar em contato com a Dipuan, com o Sérgio Prankiewicz, ou se você preferir, com Rami Chanaitá. Isso. Não é? Tudo sou eu, hein? Tudo é o Sérgio. Não, o Sérgio é quase um Highlander. É Eu isso sempre falo aí. com ele, o Sérgio, ele sempre precisa passar para nós esse antídoto do rejuvenescimento. O antídoto do rejuvenescimento, é isso, produção? Né? Olha, o que eu falo garoto, eu faço sempre mesmo. garoto. O que eu falo Eu tenho faço. certeza disso, marcando consulta com o Sérgio Prankiewicz em 3, 2, 1. Carinho, um Obrigada, amor muito Sérgio. grande, muito obrigado, viu? Muito, adorei. E sou em elo aqui, tá bom? Qual a sua mensagem? Qual que é a frase? É mesmo, é muito Atenção, importante, claro. muito Não importante. pode terminar o programa sem mensagem. Cabeça boa sempre. Para você ouvinte, cabeça boa sempre. Essa é a mensagem do nosso querido pajé, cientista, farmacêutico e nosso comunicador, dentre outras especialidades mais que o Sérgio tem, Sérgio Prankiewicz. Voltaremos na semana que vem com mais um super podcast. Tchau, gente. Até semana que vem. Bye, Fique pessoal. com a gente. É isso aí. Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM.